Boa noite, aqui é Maria Emília, ginecologista, e a live de hoje é sobre câncer de colo de útero e anticoncepcional oral. Então, a dúvida que eu vou responder hoje é: o anticoncepcional oral, ele aumenta o risco de câncer de colo de útero? E para responder essa dúvida, eu trouxe uma meta-análise que eu vou compartilhar aqui agora. Então, eu trouxe essa meta-análise aqui, que é bem recente, ela foi publicada em 2020, sobre o risco de câncer de colo de útero e o uso de contraceptivos orais. É uma revisão sistemática da literatura que compilou 19 estudos, essa meta-análise. E eu vou compartilhar aqui o gráfico dela. Então, o resultado foi um risco 1,51, ou seja, o anticoncepcional oral ele aumentou em 50% o risco de câncer de colo de útero. E esse risco aumenta conforme o tempo de uso aumenta. Eu vou compartilhar essa outra imagem aqui, em que a gente vê o quê? Que nas mulheres que usaram um anticoncepcional oral de 2 a 5 anos, esse risco aumentou 36%. Das mulheres que usaram por um período maior do que 5 anos, esse risco aumentou 93%. E para as mulheres que usaram mais de 10 anos, esse risco aumentou 124%. Ou seja, o risco foi proporcional ao tempo de uso. Para mulheres que usaram menos de 2 anos, esse estudo não conseguiu provar que houve aumento do risco, apesar de haver uma tendência ali em aumento do risco de 27%. Porém, o P não foi estatisticamente significativo, tá? Para de compartilhar aqui. Então, na prática, o que a gente sabe? Que sim, o anticoncepcional ele aumenta o risco de câncer de colo de útero. E a outra dúvida que eu vou responder é: e no momento que a mulher para de utilizar o anticoncepcional, como que fica o risco dela? Para responder essa dúvida, eu trouxe um outro estudo que eu vou compartilhar aqui, que é esse aqui. Esse estudo é de 2007, então ele incluiu ali 16.573 mulheres com câncer de colo de útero. E o que esse estudo mostrou? Vou mostrar aqui. Que quando a mulher para de usar o anticoncepcional, o risco começa a diminuir. E após 10 anos que parou de utilizar o anticoncepcional, o risco é o mesmo do que a mulher que nunca utilizou o anticoncepcional. Então, o risco é maior no período que a mulher está fazendo uso do anticoncepcional e nos anos que se seguem a parada do uso. A partir de 10 anos, o risco é o mesmo da população em geral, tá? Então, na prática, o que tudo isso significa? Se eu tenho uma paciente que está com uma lesão HPV induzida, sempre que é possível, a gente troca o anticoncepcional oral por algum outro método, de preferência DIU. Eu fiz uma live semana passada sobre DIU, que está disponível tanto no canal do YouTube quanto no Instagram e no Facebook, em que eu mostrei que o DIU facilita o clearance da infecção pelo HPV, ou seja, a eliminação do vírus, por aumentar as células de defesa no colo do útero. Então, se possível, a gente troca. Se isso não for possível, é preferível que a paciente continue usando anticoncepcional do que ela fique desprotegida, porque a chance dela engravidar sem usar nenhum método é maior do que o risco de câncer de colo de útero ela usando o anticoncepcional. Então, aqui é preciso ter bom senso.
Veio a paciente com uma lesão, a gente fez o tratamento. É possível fazer a troca por um DIU? Faz a troca pelo DIU. Se não for possível, mantenha o anticoncepcional e avalie os outros fatores que diminuem a imunidade, como por exemplo cigarro, avaliação do parceiro, não fumar, vacinar, que é importante, alimentação, atividade física, sono regular, redução de níveis de estresse, que são vários fatores que são importantes no clearance, então na eliminação do vírus do HPV. Essa live vai ficar salva, para quem tiver alguma dúvida é só comentar que eu vou respondendo. Obrigada!